Shine bright like a diamond. Está no ar o Pode Estar. Este é um programa feito para você, com pessoas que brilham e enchem o mundo de luz. Tem um ponto de luz nos estúdios da TV Cidade de Farroupilha, canal 14 da NET. Aqui conosco hoje, Ana Paula Silva. Seja muito bem-vinda, tá, Ana? É um prazer te receber. Ela tá vindo de novo. Ela tá participando do programa pela segunda vez. Mas hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante sobre representatividade feminina, né? Isso aí, obrigada, Juliana, pelo convite. É sempre, né, uma grande satisfação poder estar aqui falando com o público do Podstars e poder falar desse tema, né, que é bem né, relevante e acho que cada vez mais a gente precisa falar e trazer à tona isso. O ano passado já veio falando um pouquinho, né, trazendo considerações voltadas para a liderança feminina, e hoje a gente vai falar aí vários aspectos que envolvem o mundo feminino, mas principalmente os espaços, o posicionamento, várias formas que envolvem vários aspectos que envolvem essa representatividade, né, Ana? E eu gostaria que tu iniciasse o programa hoje se apresentando para a nossa audiência. Pois bem, vamos lá, né? Então, eu sou Ana Silva, como a Julie comentou. Eu sou engenheira química de formação, né? Busquei uma carreira aí dentro da área da engenharia. Trabalhei bastante tempo também na indústria, atuando fortemente com atividades mais voltadas para a engenharia. Até que depois busquei, né, sempre gostei muito de estudar e buscar aperfeiçoamento, então com algumas especializações e mestrado também voltado para a área de engenharia, mas depois me voltei um pouco para a área mais de gestão de pessoas, gestão de negócios, e aí acabei então entrando na área acadêmica. Tive já vários papéis dentro da área de educação, especialmente educação superior, né, que é onde hoje eu estou atuando. Então, atualmente eu estou na posição de vice-presidente de operações e mercado do grupo Uniftec, né, que é uma instituição com origem em Caxias do Sul, mas que tem unidades em várias cidades aqui do nosso estado. E muito me orgulho em trabalhar com educação, né? Então, hoje, num papel voltado mais para gestão, para liderança, mas eu sempre digo que a educação é transformadora. Uhum. Então, essa é um pouquinho aí da minha trajetória. Faço algumas outras atividades ligadas aí até atividades voluntárias. Estou sempre muito caminhando aí nas áreas de inovação também. Participo da comunidade do BA, que é a comunidade de inovação de Caxias, mas também da comunidade Sinos Valley, porque tenho bastante atuação também na região do Vale dos Sinos. E tô sempre aí também uma eterna aprendiz, né, para poder contribuir, colaborar e aprender muito com todo mundo. Com certeza, nossa, a Ana tá sempre à frente, assim, sempre envolvida, né, Ana? Então tu acaba absorvendo muita coisa do que a gente tem hoje no mercado, na questão do papel da educação, né, para a transformação, né? Então a gente não deixa de ser aí tem esse papel de ser agente de transformação, né? Sim. Então a educação sempre caminha junto. Mas tu veio de uma área ambiental, né? Tu veio da parte da engenharia, então que eu não deixa de ser uma exata, né? E foi para a área de pessoas, né? Então quer dizer, tem uma visão mais ampla, né? Sim. Então hoje a gente sabe a importância, né, da questão da sustentabilidade também. Ter esse conhecimento agrega muito, né, pelos conceitos, enfim, pelo peso que tem de sustentabilidade. Isso a gente pode estar trazendo inclusive para a gestão, né, Ana? Sim. Mas eu gostaria que tu trouxesse um pouquinho mais, né, desse ponto de virada. Como foi essa transição, né, de carreira que tu teve? Porque todos nós, em algum momento, a gente acaba... Quem não tem uma carreira linear, né, sempre vai ter alguns pontos de virada, né, vai ter algumas... absorver outras áreas são importantes também, né, e acaba dentro dessa carreira construindo aí visões diferentes. Pois é, então, né, eu tenho até como premissa que a nossa carreira a gente vai, né, galgando a cada passo que a gente vai construindo.
e nada a gente perde daquilo que a gente vai aprendendo e vai evoluindo e delineando aí o nosso caminho. Então, se fala muito dessa questão de transição de carreira, né? Hoje em dia tá bem em voga. Vou transicionar a carreira, enfim. Eu não me sinto muito em transição de carreira, porque eu ainda uso muito da experiência e da bagagem que eu absorvi enquanto atuação mais direta na engenharia. Hoje, obviamente, eu não atuo mais diretamente, mas me coloquei muito numa condição, como eu comentei, né? Trabalhei bastante também na indústria, com esse foco em processos químicos e gestão ambiental. A sustentabilidade, como tu disse, ela precisa estar presente nas mais diferentes áreas, segmentos, e aí eu acabei dentro dessa construção mesmo de caminhada, indo para uma área acadêmica a partir do momento que eu finalizei uma especialização e estava ainda enquanto estudante de um mestrado. E eu lembro muito que eu dizia para mim mesma, né? Eu disse, eu tenho um projeto de futuro em seguir na área da docência, gostaria de ensinar, mas isso era muito futuro, né? Sempre colocava isso muito, né, naquele horizonte de 10 anos para mais. E casualmente eu acabei recebendo um convite para começar a dar aula, ainda enquanto eu trabalhava na indústria, então, e fazendo mestrado. Então, eu sempre digo assim, eu tive uma vida bem intensa, né? Eu fazia mestrado em Porto Alegre, então, assim, era mestrado, trabalhar na indústria e dar aula, conseguia fazer isso. Claro que na ocasião não tinha filho ainda, então a gente consegue conciliar melhor. E aí que eu comecei a dar aula. E de fato, para mim, né, como projeto de vida, acho que muito alinhado ao meu propósito, eu tenho muito essa questão da educação, né? O meu pai sempre falou para mim, minha filha, a gente, né, sempre nunca teve, né, querendo ou não, uma origem mais humilde, enfim, eu demorei muito tempo para me formar. Falo muito isso também para os alunos. Eu disse, gente, o que a gente quer, a gente vai, a gente trilha, a gente busca. Eu demorei 10 anos para me formar. E o meu pai sempre dizendo, minha filha, a educação é a única herança que eu vou deixar para ti. Então, a educação sempre esteve muito presente para mim. E a partir do momento que eu me coloquei na condição de professora, entrei no universo da educação, realmente eu entendi que era algo que me motivava muito e me motiva muito. E ilumina, porque, gente, dentro desse olho aqui, vocês não têm noção da luz que essa mulher tem emanando aqui. Exato. Né? Me emociona também. E aí, nesse sentido, eu acabei seguindo, então, essa trilha dentro da área da educação. E eu sempre gostei muito de trabalhar com pessoas. Então, hoje eu brinco que eu sou uma engenheira humanizada. Todo mundo fala que a engenharia era das exatas. E aí, no ambiente acadêmico, a gente brinca, tem a área de humanas e a área das desumanas. E as exatas estão nas desumanas. Então, eu brinco com todo mundo hoje lá na instituição que eu sou uma engenheira humanizada, porque eu acabei me voltando muito também. Claro, obviamente me aperfeiçoei muito, estudei também, né? Toda essa questão de liderança, gestão de pessoas, e aí estou então nesse papel atualmente. E trabalhando aí com uma grande líder. E como tu vê hoje, Ana, dentro desse, tá inserido já faz quantos anos tu tá inserida nessa área da educação? Na educação fazem 14 anos. 14 anos. E está imersa na academia, querendo ou não, né? E o que tu percebe hoje, né, que são os maiores desafios hoje que tu enfrenta na tua carreira ou na área, enfim? Na área de educação, especialmente educação, ensino superior, né? Ainda ontem nós estávamos comentando lá na instituição o quanto nós, né, educação, ensino superior especialmente, precisa se reinventar, porque o mundo vem mudando, né? Se fala tanto mundo BANI, mundo VUCA, enfim, que as coisas estão mudando numa velocidade maior. E ainda a gente fala num contexto de mundo, a educação superior ela não avança na mesma velocidade. Se a gente for olhar no contexto Brasil, é ainda mais devagar.
Então a gente, e até ontem, não, foi terça-feira, saiu uma pesquisa que foi publicada na revista da Forbes, que é uma pesquisa do Instituto Americano de Educação, e que fala que os jovens, especialmente geração Z, não tá mais enxergando a vontade ou interesse em ficar 3, 4, 5 anos dentro de uma instituição de ensino para se tornar um profissional numa determinada área. Então, as coisas estão mais rápidas, mais dinâmicas. Então, acho que esse é o principal desafio dentro da área da educação. E aí, nesse mesmo sentido, lidar com as pessoas, seja na parte administrativa, para trabalhar nesse universo, ou a gente também buscar docentes que também busquem essa evolução, busquem se aperfeiçoar, utilizar contínua, né? Hoje em dia a gente fala muito, né, a inteligência artificial está aí para todo mundo. Então, para o ensinar também, a gente utilizar essas tecnologias novas, o que vem surgindo, e a gente tornar isso mais tangível para quem está buscando uma formação. A gente pensa muito, né? A formação, ela realmente é a base. Eu acho que ela é essencial para a gente, né, nos tornarmos aí profissionais mais bem preparados, mas a gente precisa avançar um pouco com relação à forma de como vamos trabalhar nesse sentido. E daí a mesma situação é quando a gente fala de liderança, né? Como que a gente vai lidar com as novas gerações, e nem se fala só de novas gerações, se fala da integração entre as diferentes gerações. Que já existem, né? Exatamente. E aí a gente lidar com os diferentes perfis, diferentes gerações, e a gente conseguir fazer com que os nossos processos, as nossas ações sejam cada vez mais assertivas. Eu acho que esse é o principal desafio. E falando sobre o desafio também, eu acredito muito a questão de mercado, né? O cenário na questão da educação superior no Brasil, né? Ela tem algumas particularidades, né? Principalmente com relação a alguns cursos, né? A gente tem alguns países que são super desenvolvidos, pouquíssimas instituições, né, de ensinos com aquele curso. No Brasil, a gente tem uma formação incrível de profissionais que a gente está colocando no mercado, né? E com muitas instituições que estão concorrendo de uma certa forma. Na Serra, eu não sei o dado atual, mas até pouco tempo atrás nós tínhamos mais de 60 instituições de ensino superior aqui na Serra Gaúcha, né? Então também é um desafio relacionado a isso, né? Porque tem hoje muita oferta no mercado. Exatamente, esse é um desafio muito grandioso também, né? O mercado da educação, ele está cada vez mais ampliando, né? Até agora o Ministério da Educação está para expedir um novo marco regulatório, especialmente da educação à distância, porque também se pulverizou muitas instituições com ensino à distância, e aí se fala muito da questão da qualidade desse ensino, regulamentação, né? Que é uma coisa que a gente acaba buscando especialmente como diferencial para poder se tornar relevante no mercado, senão o mercado realmente nos consome. Não, com certeza. E tem que ter um posicionamento, né? Tem que ter um diferencial, tem que ter uma forma, né, diferente de trabalhar e atrair esse público, né? Como tu mesmo falou, já estamos com alguns sinais, né, de que algumas gerações aí não estão mais buscando o ensino superior. Então, de que forma também que as instituições, as organizações possam estar trabalhando de uma forma melhor, porque o conhecimento, ele é fundamental, né? Então, como trabalhar esse conhecimento, eu acho que também é um desafio, né? Sem dúvida. E falando um pouco mais sobre essa parte de gestão de pessoas, né, sobre liderança, a gente falando também, né, da questão do posicionamento da mulher, da representatividade que tu falou no início do programa, que a gente estava trazendo esse aspecto para trabalhar. Ana, tu tá inserida hoje em várias frentes, até pelo cargo, né, que tu ocupa hoje, né? Então tu tá inserida em vários eventos, em vários ambientes, até inclusive alguns grupos, né, para tomada de decisões ou para iniciativas, né? E aí eu queria que tu trouxesse um pouco, né, mostrasse também para o pessoal esse cenário. Como é que está hoje essa representatividade na questão feminina?
Eu sempre falo muito assim, né, com as pessoas às quais a gente se relaciona e convive, que é fundamental nós, né, se fala muito, mas determinado segmento ainda tem pouca inserção de mulheres, né, ou que nem eu comentei antes, que eu acabo atuando em alguns grupos, seja da área da inovação, ou seja mesmo da área de desenvolvimento econômico, né, outro dia eu estava então envolvida com um grupo que era muito focado na área industrial e até me chamou muito a atenção porque eu era a única mulher daquele grupo, e a gente ainda encontra muito isso. Mas e aí é que eu acabo sempre, né, falando, né, nesses meios, enfim, o quanto é importante a gente também, enquanto mulher, buscarmos o nosso espaço, buscarmos essa representatividade. Se a gente ficar sempre, né, comedido, né, ou esperando que alguém vá te convidar para fazer muito desses espaços. Eu digo, falando muito por mim, assim, às vezes eu vou muito na cara dura, como a gente brinca, né? Mas eu acabo indo buscando essa participação. Se a gente for esperar sempre, vou receber um convite, ou eu gostaria, mas eu vou esperar que alguém me chame. Cada vez mais eu digo, a gente precisa olhar muito para nós, enquanto mulheres, se falar, mas não se dá espaço, mas às vezes a gente tem que buscar o nosso espaço. Nós temos que também buscar essa representatividade. E eu trabalho muito também com outras gestoras, mulheres, mesmo dentro da organização, e eu falo muito também para elas. Eu disse, meninas, não esperem, né? Eu disse, busquem conhecer, busquem se envolver. Eu acho que esse envolvimento parte muito da gente. É aquela questão, né, de toda a ação, ela só vai acontecer se realmente a gente tomar atitude. Então é muito uma questão, né, de atitude, de protagonismo. E aí a gente aos poucos ir buscando esses espaços. Então acho que isso é fundamental. E aí quando a gente fala inclusive de carreira, né, muitas vezes pensar, mas eu estou pensando num plano de carreira, se eu trabalho, por exemplo, numa organização, mas qual que é o plano de carreira daquela organização? Ou como que eu vou olhar o meu caminho? Eu falo especialmente, né, para as minhas lideradas ali, que também são gestoras. Eu disse, gente, a nossa carreira, somos nós que construímos a nossa carreira, independente se a gente está dentro de uma organização como, né, empregado, ou se a gente vai trabalhar no empreendedorismo, por a gente mesmo. A gente tem que construir a nossa carreira, a gente tem que construir a nossa bagagem, a gente precisa buscar, mas eu só vou fazer determinado curso se a empresa pagar para mim, ou se eu conseguir. Às vezes a gente tem que conseguir uma bolsa, hoje em dia tem tanta informação, tem tanto curso aí disponível, tem bastante oportunidade. Então a gente tem que buscar de fato essa representatividade. Eu acho que é muito da questão da atitude mesmo, do protagonismo. E a gente estar inserida nos meios, nos mais diferentes meios, né? Que, como eu até comentei, às vezes a gente ainda se depara com meios que estão ainda muito masculinos, muito, né, só com homens, mas a gente tem que começar a estar e participar. E também vem muito dessa questão do, como tu estava falando ali, né, Ana, da parte do desenvolvimento, né, ser proativo também, né, buscar se desenvolver, né, porque às vezes não é só o conteúdo técnico, são habilidades socioemocionais que hoje a gente precisa muito para ter essa flexibilidade para viver em grupo, né? A gente precisa ser bem flexível, né? Então também a gente conseguir melhorar os nossos relacionamentos humanos, porque muitas vezes vai lá naquela questão dos espaços, né? Eu espero que o outro venha, né? Mas de que forma que eu posso estar articulando, de que forma que eu posso estar me aproximando das pessoas, de que forma que eu posso fazer um network, uma conexão, né? E automaticamente, quando a gente começa a se conectar com as pessoas, a gente consegue fazer um relacionamento, como eu digo, um relacionamento valioso no sentido que tem um valor, que a gente se preocupa com o outro. A gente acaba formando alianças assim, né? Porque a gente cria esses relacionamentos fortes, um elo de confiança, porque é sobre isso hoje os relacionamentos. Exatamente. Né? Sim, e de fato é realmente formar o elo, né?
E aí se busca essas redes de apoio mesmo, é formar redes que a gente busque, seja a representatividade, é aí que se torna uma representatividade coletiva, inclusive, né? Para determinado tema, para determinada ação, para determinada luta, enfim, eu acho que é muito nesse sentido, de fato, da gente nos desenvolvermos para desenvolvermos diferentes relacionamentos e sabermos lidar da melhor forma, né, com as diferenças que se deparam aí na nossa frente. Nós, enquanto mulheres, temos, é claro, particularidades. Eu acho que a gente tem muita particularidade na forma de se relacionar, de fazer negócios. É um jeito bem único das mulheres, assim, né? Que a gente não precisa ser igual aos homens, a gente precisa potencializar as características que a gente tem positivas, né, para que a gente possa impulsionar umas às outras, né? Então essa questão também da gente não se ver como uma concorrente, da gente apoiar uma outra. Às vezes a bola tá picando ali, né, do tipo, quem que vocês acham que poderia de repente ocupar esse cargo ou sei lá, estar nessa posição? Né? Por que uma mulher não pode estar trazendo uma outra que possa estar ali somando? Exato. Eu lembrei da fulana, né? Exatamente. Então, não é só eu ganhando, né? Mas também eu apoiando, porque isso aí acaba tendo um reflexo, né? Sim. No fundo, muitos ganham, né? Não é... E eu acho que é muito nesse sentido mesmo. Eu acho que esse fortalecimento, ele se dá muito também nessas ações que não sejam só individuais, mas sejam de forma que possam reverberar e colaborativas, exatamente. Dentro de uma perspectiva aí de futuro, sabe, também falando muito sobre futuro, falo sobre liderança do futuro, enfim, mas a gente olhar um pouco para isso também, porque a gente tem que se preparar, né? Então, quanto mais hábil nessas questões socioemocionais, ou mais hábil que a gente tem capacidades de trabalhar em colaboração, né, todo mundo chega a um determinado ponto. A mesma coisa na questão das instituições, das organizações, né? Sim. Então, o que todo mundo pode trabalhar em prol, né, para que a gente possa chegar lá, né? Todo mundo cresce tendo um foco maior nisso, em como que a gente pode, né, por mais que a gente tenha as mesmas formações, a gente sempre é complementar de alguma forma, porque somos únicos, né? Então, por mais que a gente fale sobre os mesmos assuntos, nunca vai ser do mesmo jeito. Exatamente, e eu acho que é muito também, como tu falaste, assim, essa questão da representatividade, eu concordo muito contigo, não é no pensamento, eu tenho que me tornar igual ao homem, eu tenho que ocupar exatamente da mesma forma. Não, a gente é diferente. E nem se comunicar, né, igual. Exato. Eu acho que são formas diferentes, mas é de fato a gente poder oportunizar para que também as mulheres estejam, se envolvam e possam também, né, ter os seus lugares de fala, como se fala muito também hoje em dia, né? E queiram saber mais, né? E queiram participar. Exatamente. Eu acho que é muito nesse sentido mesmo. Agora eu vou puxar a pergunta do futuro, então, com relação a o que tu enxerga na questão de tendências e previsões, assim, né? Sei que tu não é futurologista e nem quero, né, que previsões é boa, né? Nem quero trazer isso, enfim, ou trabalhar isso, mas assim, a gente está inserido, tu tá inserida na área da educação, né, do conhecimento, então a gente tem muita coisa que já vem de um certo tempo sido falado, né? Então eu queria que também tu trouxesse esse aspecto, assim, como é que tu enxerga tanto a questão da educação ou até mesmo a representatividade, como é que tu enxerga isso nas questões assim mais de futuro? Olha, eu acho que é muito do que eu até comentei antes. Eu acho que uma tendência que vem muito forte, né, até pelos movimentos que a gente vem lendo e vendo já acontecer, é muito essa questão, como eu comentei antes, as diferentes gerações estarem num mesmo ambiente e precisarem trabalhar e colaborarem juntos, né? Inclusive, até como eu comentei antes ali na pesquisa que a Forbes publicou na terça-feira, falava muito dessa questão também de conflito de gerações e que os jovens não... na verdade, os líderes, falava que os líderes atuais preferiam até utilizar ferramentas de IA, enfim, do que ter que trabalhar com os jovens da geração Z. Eu acho que a gente, enquanto líder, enquanto gestor, né, a gente não pode ser excludente. Eu acho que a gente tem que cada vez mais aprender a abrir o nosso mindset
e trabalhar cada vez mais com a diferença. Eu acho que uma tendência é cada vez mais a gente vai trabalhar com a diferença. E poder, eu acho que a grande virtude do líder é poder extrair o melhor de cada um e chegar num resultado que se espera, né? Eu vejo que muito é a gente desenvolver cada vez mais essa habilidade para lidar com as pessoas, para trabalhar com pessoas diferentes e para poder associar o trabalho de pessoas também com tecnologia. Às vezes se percebe muito ainda uma resistência, né, alguns movimentos de resistência para algumas coisas, e uma profissão ou outra, que nem eu que trabalho com educação, especialmente ensino superior. Mas para que ter esse curso, essa profissão, daqui a alguns anos já não vai mais existir. Possivelmente algumas não existirão, outros espaços virão, outros conhecimentos precisarão ser adquiridos, e a gente precisa estar atento para isso e irmos nos desenvolvendo e nos adaptando a essas mudanças. O que a gente não pode é resistir toda hora. Eu acho que a adaptação a essas habilidades, e especialmente os líderes, precisam se desenvolver e desenvolver com as suas equipes e trabalhar cada vez mais com a diferença e com essas tendências que estão surgindo já, né? Desapegar de certezas absolutas, às vezes, né? Eu acho que é muito desapego, não deixa de ser um trabalho. Eu acho que esse desafio, né, de geracional que a gente vem falando, ele já está aí. Né? Ele não é futuro, já está. Né? Então, essas habilidades, elas precisam ser desenvolvidas ontem. É que uma tendência de futuro que se fala é que vai se chegar a um ponto de se trabalhar com 4 até 5 gerações no mesmo ambiente, né? Hoje a gente está ali em 3 gerações, mas então... Partindo do pressuposto que a longevidade vai aumentar, já está bem mais ampla, mas vai aumentar. Então, a gente também precisa pensar nisso em questões futuras, né? Como organizar melhor as dinâmicas, né, de trabalho, né? Exatamente. Então, a gente vai ter que se reinventar, né? Até eu falo bastante nas minhas palestras a relação do que o Fórum Mundial de Economia de 2030 fala, que daqui a 5 anos, né? E se a gente for olhar quais as habilidades necessárias, né? Nossa, a gente ainda tem um bom caminho. Né? Que eu não sei se a gente consegue em 5 anos, tá? Eu sou muito otimista, mas a gente precisa ser realista também em alguns momentos. E essas habilidades ainda, que são bem básicas, ainda a gente tá remando um pouco. A gente ainda tá remando, né? Da mesma forma que tem muitas coisas que também não avançaram. Muitas coisas avançaram, especialmente no aspecto tecnológico, mas outras estão para trás. A própria questão também das ODSs, né? Quantas ODSs ainda não se conseguiram de fato implementar? E, enfim, é um caminho, acho que mas a gente precisa estar olhando para isso, né, Ana, o tempo todo. Muito bem, vamos para o nosso bate-papo final. Antes disso, eu queria que fizesse alguma consideração relacionada a esses pontos que a gente estava falando aqui, né, sobre a representatividade. Eu acho que hoje veio a representatividade e a educação junto, né, que é um desenvolvimento, né, para a gente chegar nesses espaços, para a gente trabalhar mais nessas trocas, que tenha mais essa abertura. Eu acho que a educação é essencial, né, dentro desse desenvolvimento. Eu sempre falo, né, do básico, né, que a educação e o conhecimento é algo que ninguém nunca tira da gente. Então, isso é algo que a gente sempre tem que buscar e estar ali se atualizando diariamente, né. Mas no aspecto de representatividade, eu acho que a grande mensagem, assim, que é importante a gente reforçar é que a representatividade, especialmente feminina, a gente buscar essa representatividade, eu não falo só no aspecto de liderança, de se tornar líder. Não necessariamente a mulher precisa se tornar líder, até porque a gente fala de liderança e às vezes tem uma própria autoliderança, eu ia falar, a liderança que não tem como fugir. A gente também é líder da gente mesmo, começa
começa com a autoliderança. Mas eu quero dizer no sentido de buscar posições de liderança. Não é todo mundo que gosta e tem esse perfil. A representatividade é muito para além disso. É de fato nós, com a gente mesmo, buscarmos os nossos espaços. O que eu gostaria. Ou eu não ficar só como coadjuvante, eu realmente exercer um papel de protagonista. Eu reclamo de tal situação, mas o quanto eu estou fazendo, o quanto eu estou buscando esta representatividade e estou fazendo um movimento para realmente eu estar lá, eu também participar, eu também contribuir e estar envolvida com uma voz mesmo atuante, né, e não só passiva, né? Então acho que é muito nesse sentido, de se buscar os espaços, independente, né, se sejam espaços de gestão ou não. Eu hoje estou numa posição de gestão, porque eu gosto muito de atuar com gestão, né, e também entendo que consigo desenvolver outros líderes e isso me motiva muito, mas não só na posição de gestão, é a gente buscar mesmo a nossa representatividade enquanto mulher, enquanto pessoa, enquanto buscar espaços e estar ali envolvido e atuante nos mais diferentes espaços. Muito bom, Ana. É isso aí. Eu até falo, até que a gente falou antes nos bastidores, né, que um líder pode não ser um gestor, mas todo gestor tem que ser um líder. Sim. Não adianta. Né? Não tem como fugir. E tudo começa com a autoliderança. Né? A então, autoliderança poder ter esse autoconhecimento para depois a gente liderar outros. Exatamente. Né? Bem isso. Então, vamos lá para o nosso bate-papo final? Vamos, é um bate-bola, vamos tá? ver o que me espera. O que tu prefere? Café ou chá? Café. Eu sou bem cafezeira. Remoto ou presencial? Presencial. Livro ou filme? Aí tu me pegou. Eu acho que é muito do momento, assim. Eu ando mais em livro do que filme ultimamente, mas eu gosto também de um bom filme. Praia ou cidade? Praia. Casa ou natureza? Casa. Um hobby? Cantar. Adoro cantar. Eu não sabia eu disso. Brinco que agora acabou o The Voice, né? Mas eu brincava aqui. Quem sabe um dia estarei no The Voice. Não, mas ano passado, como eu gosto muito, ano passado eu me desafiei e entrei num coral. Olha que legal. Como é que é aquele desafio... faça o que tu nunca fez na vida, né? Exatamente, porque eu nunca tinha feito isso, mas foi muito legal. Faça, como é que é? Pela primeira vez. Pela primeira vez, algo legal. Que você nunca fez. Isso aí. Uma frase que te motiva? Uma frase que me motiva... eu sempre tenho uma frase, assim, que eu guardo muito comigo. Eu não sei se é porque eu tenho sempre uma visão muito otimista das coisas, assim, do mundo. E aí eu sempre digo pra mim, uma frase que tá sempre comigo, eu digo, nada acontece por acaso, tudo tem uma razão de ser. Então, conforme se configura, eu sempre olho o lado positivo e vamos em frente. Muito bem. Que livro você recomenda? Olha, a gente falou bastante de relacionamento também, da importância disso, então... Pegando esse gancho, um livro que eu recomendo, é um livro já de bastante tempo, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, que eu acho que tem insights bem importantes e realmente que vale ainda para o nosso dia a dia, é importante. É sempre atual. Sempre atual. Sempre atual. Que tendência de futuro te motiva? Olha, isso aí é curiosa, essa pergunta. Tendência de futuro que me motiva? Nunca parei para pensar nisso. Mas, enfim, eu acho que até ver essa mudança de mundo, assim, dessas tecnologias, eu acho que a gente está sendo um eterno aprendiz, assim, porque... às vezes a gente não consegue acompanhar, né, tudo que vem evoluindo, e como a gente estava falando dos bastidores também, que eu estava comentando do meu filho, que tem 8 anos só e que está, às vezes, muito à frente da gente, né, porque já são mais tecnológicos, são mais nativos nesse sentido. Então, eu acho que eu me motivo muito a aprender, especialmente com ele também, coisas que estão vindo por aí. Show. Qual o principal insight de hoje que tu deixa para o público?
Acho que como eu falei ali na mensagem, né? Eu acho que o principal insight é a gente fazer por a gente mesmo, né? Nós buscarmos a nossa representatividade, buscarmos as participações e estarmos aí fazendo valer a nossa voz. E que pergunta que tu deixa pro público? Que esse bate-bola agora ele vai ter esse intuito aqui de fomentar, instigar e provocar. E provocar. É isso aí. Olha, pergunta que eu deixo para o público, como a gente falou também, né, de educação, falamos de carreira, se você já parou para pensar como que você está trilhando a sua carreira e se de fato a forma como você está desenhando é o que vai te levar a atingir o seu objetivo. É uma reflexão. Muito bom. Inclusive agora que é ainda uma fase inicial aí do nosso ano. Importante. E uma palavra para definir nosso encontro? Conexões. Conexões, muito bem. Ana, eu amei o nosso bate-papo, espero que também tu tenha gostado e espero que vocês tenham gostado, né, do que a gente veio trabalhando até aqui. Eu amei muito também, acho que deu pra gente conversar bastante, né, a gente sempre tem vontade de falar um pouco além, né, mas eu acho que foi um bate-bola bem, bem bacana, espero que todo mundo também goste e possa, né, e compartilhar e aprender cada vez mais. Então, gente, um beijo no coração de vocês e até o próximo Pode Estar. Beijo grande. Shine bright like a diamond.